Que legal, que bonito. É o ingresso assistindo É, na estreia. é Miguel, Era Miguel. E eu podia escolher, meu menino. Eu podia escolher qual eu meu queria. menino. Eu podia escolher o Miles, eu podia escolher a Gwen, eu podia escolher ele e eu podia escolher o Pavitri. Eu fiquei tipo, A hum, Vitri é o indiano? Luciano. Eu tava tipo, eu gosto de Pena que não todos tem o punk. o Punk, o Punk é o melhor. Ah, eu gosto muito do Miguel e do Pavitri, eles são meus nenéns. O punk também é muito bom, mas Sim. eu gosto muito dos dois. É, já tá Mas enfim. gravando, tá? É, gente, então. Não, não, tô falando assim, a gente pode começar a hora que a gente quiser. Ah, É, já começamos, já tá na surpresa, é isso aí. Olá, vizinha. não, 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 não. Westview. Olá, vizinhos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, né? Daquele meme, oi sumido, tudo bem? Ai, É, problemas olá, técnicos. Henrique. Olá, tudo bom? Como é que vocês vão? Tá tudo certo? E você, como é que você tá? Poderia estar melhor. Mas tá indo, tamo indo, tamo indo. Eu não tô muito Bom, assim, de verdade. sejam muito bem-vindos, nossos vizinhos, a mais um episódio do Realidade Alterada. Hoje falando. Na verdade, a gente nem sabe, né? Isso aqui é Westview FM ou isso aqui é fora do Rex? Olha, bem ou mal, Eu acho que é Westview FM, porque pra é mim o tudo que a gente tá falando de Marvel, né? É Marvel, não é só MCU que. Quer dizer, Seja muito bem, bem-vindo a mais um episódio do Westview FM. Pra quem não sabe, o Realidade Alterada é um podcast que fala sobre séries, filmes, basicamente qualquer coisa da cultura pop. E o Westview FM é um episódio focado só em Marvel. E qual foi a nossa dúvida aqui agora, né? Que basicamente eu e o Henrique a gente senta aqui e fala um monte de besteira pra vocês. E aí a gente não planejou algumas coisas. E o que que acontece, galera? A Marvel, né, os filmes da Marvel e as séries da Marvel, hoje em dia elas estão basicamente na mão de dois estúdios. Um é o Marvel Studios, né, que é responsável aí por todo o MCU, o universo cinematográfico, compartilhado. E os filmes do Homem-Aranha, eles são feitos, né, produzidos, distribuídos pela Sony Pictures. E aí a gente ficou aqui agora na dúvida, será que é só o MCU o nosso Westview? Mas não, é Marvel, tá dentro, beleza? E hoje, né, como vocês podem ver aí pelo título e por tudo mais, nós vamos falar sobre a nova animação da Sony Pictures desse universo do Homem-Aranha, chamado Homem-Aranha Através do Aranha-Verso, que é uma continuação da animação que ganhou Oscar e tudo de melhor animação, Homem-Aranha no Aranha-Verso. O Henrique já está aí exibindo mais uma vez a coleção dele de ingressos promocionais pois do é, ela só cresce agora tem três. Esse Agora garoto tem aí foi na três. pré. Ih, não, esse aqui é o João Lee. Nossa, tu Cadê o mostrou um cara? negócio aí do Genshin. Ó, gente, Genshin Impact, por favor, me patrocina. Enfim. Mas basicamente esse garoto aí foi na estreia, gostou pra caramba do filme, já adiantando. Eu assisti um pouquinho depois, também gostei. E hoje nós vamos falar tudo que a gente acha, que a gente sentiu nesse filme. E com spoilers, né, galera? Então, se por acaso você não viu o filme ainda, primeiro de tudo, corre pro cinema porque ele é muito bom, vale a pena assistir. E fica aqui quem quer saber sobre quem morre, quem não morre, o que que acontece, quais são as decisões do Miles. E basicamente é isso. Se você não conhece a gente, eu sugiro que você siga nós nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Realidade Underline FM. E também aqui no YouTube, com esse nome, né, Realidade Alterada, que é, como eu falei para vocês, um podcast disponível em várias plataformas aí de streaming musicais. Só procurar o nosso nomezinho lá que vai aparecer esse microfone roxo, vai entrar lá e ouvir a gente falando de um monte de bobagem. Então, podemos começar? Podemos, claro. A última coisa de spoiler free que eu queria falar sobre o filme era o seguinte.
Gente, é o seguinte, eu preciso de desculpas para assistir esse filme de novo. Então, se você tá indo sozinho no cinema, se você não tem um companheiro, se você não tem um amigo para ir com você, me chama. Eu quero ver esse filme de novo. Não precisa Então, nem ó, pagar o ingresso. Eu pago o meu ingresso. Eu quero ir ver esse filme de novo. então o Henrique está aberto a convites para assistir Homem-Aranha através do Aranhaverso. Se você está solteiro, se você não tem amigos, se você está sozinho nesse dia frio que está fazendo aqui no Rio de Janeiro, você já tem aí uma companhia, né? Sozinho você não vai. Eu prometo que eu sou legal. Ele é bem legal. Mas, amigo, o que que você achou de Homem-Aranha no Aranhaverso, continuação da história de Miles Morales? Cara, eu tenho uma máxima sobre esse filme. Assim, esse filme só tem um defeito. O defeito é que ele acaba. E quem sabe. Inclusive, ele acaba, porra, no meio da história, né? É por isso que o filme acabou e fica tipo, pera, o quê? Não, eu não vou ter que esperar um ano pra isso. Aí eles adiaram o segundo filme. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que esperar 2 anos da minha vida pra ver essa segunda. Provavelmente mais, é. Mas é que. Mas é aquilo que eu acho que eu falei com você sobre isso, né? Se a gente pegar a estreia do primeiro filme para o segundo, acho que foram aí 5 anos de produção, de marketing, de tudo mais. E a gente teve o que teve, né? Esse filme aí que eles entregaram é muito bom mesmo. Então, assim, esse tempo de espera valeu a pena. Eu acho que se a gente tiver que esperar um tempo para ter essa continuação e ela ser bem feita como foi esse filme, eu acho que super vale. A gente consegue esperar. Até porque o que mais tem aí é produção de super-herói pra gente ver. Com certeza. É, mas eu acho que não vai demorar tanto como o primeiro, né? Porque, na verdade, os dois filmes, eles são um só. Né? Eles foram pensados juntos. É como se fosse o Vingadores Guerra Infinita e o Vingadores Ultimato. Isso. Ele era para ser um filme chamado Parte 1 e Parte 2, só que em vez de chamarem Parte 1 e Parte 2, eles colocaram subtítulos diferentes. Então, quando esse Homem-Aranha ele foi anunciado como a continuação do Aranhaverso Parte 1 e continuação do Aranhaverso Parte 2. E aí depois que eles mudaram os nomes. Então, é por isso que ele corta assim no meio bruscamente, né? Uhum. Inclusive, eu tinha esquecido disso quando eu assisti o filme. Eu tava lá no cinema e tal, assistindo. Aí teve uma coisa, assim, uma vontade de olhar, tipo, quanto tempo passou? Aí eu Uhum. fui olhar a hora, já tava quase acabando, faltava, tipo, 20 minutos pra acabar. E eu olhei, Uhum. tipo, gente, mas tá na metade do filme, como é que vai acabar aqui agora do nada? Não tem nada se resolvendo. E aí que o amigo que tava comigo falou, é porque essa é a parte um. Ou seja, a partir dali, ferrou a minha experiência, porque a qualquer momento, tudo que acontecia, eu tava esperando um corte, assim. Tipo, quando focava muito na cara de um personagem com aquela música, eu falei, pronto, vai acabar. Aí ainda não acabou. Agora vai acabar. Ainda não acabou. E por mais, assim, isso não é um defeito, Uhum. porque já foi proposto isso, né? Mas acredito Concordo. que muita gente tenha saído do cinema chateada com Continua. Não, assim, eu não saí, eu, tipo, eu tive uma experiência parecida, porque, tipo, eu meio que tinha apagado da minha cabeça, eu achava que não ia ser parte 1 e parte 2, que ia ser uma história fechada. Porque agora, com essa. Eu não sei se você sabe por que, que não botam mais parte 1 e parte 2 nomes, porque de Hum. vez em quando foi fazer isso, tentar fazer essa trend aí do parte 1 e parte 2, igual Harry Potter, igual Crepúsculo, e aí eles não fizeram uma parte 2. Qual filme? Chegou. O Divergente? É, Ah, o sim. filme da saga Divergente, que acabou sem uma parte 2. Porque foi Aham. tão ruim, tão ruim, tão ruim que não fizeram a parte 2. Sim, eu Aí, lembro disso. aí agora, tipo, Hollywood falou, ok, não vamos fazer isso. Aí quando saiu Vingadores Ultimato, eles chegaram e falaram, ok, gente, não é Guerra Infinita parte 2, é Ultimato. Aí, Sim. não é. Aí agora todo filme que tem parte 1 e parte 2 não é assim. Por isso que é Uhum. através da Aranha Versa e agora o próximo vai ser outro nome que eu esqueci. Além do Aranha Verso. Além do Aranha Versa aí. Aí eu tinha esquecido disso também. Eu tava sentado no cinema, eu tava tipo, eu passei o filme inteiro. Tipo, porque o filme, gente, é muito bonito. O filme é visualmente muito bonito também. E eu tava Sim. assim, tipo, eu tava me sentindo no museu. Eu tava Admirado. assim, tipo, meu Deus, isso aqui. Aí eu falei, nossa, mas já passou tanto tempo. Não era pra. Não,
cadê o Falling Action? Cadê a resolução? E não tem, Aham. eles não entregam isso pra gente. Eu fico tipo, tô Tá. esperando alguma Mas, ó, coisa. diferente dos Vingadores, por exemplo, ou de 1 milhão de filmes que a gente pode pensar hoje em dia, que é dividido em parte um e parte 2, geralmente os filmes, eles são concluídos. Tipo assim, o Guerra Infinita, ele conclui a história, né? Sim. Da perda pro Thanos. E aí no Ultimato a gente tem outra história que é, é uma continuação, mas assim, tem um início, meio e fim. E o Guerra Infinita também tem um início, meio e fim. Esse daqui, eu acho que ele tem um início meio. Não termina nem o meio, fica na metade ali no meio. Uhum. E aí a gente vai ter que esperar pra ver a continuação. E eu acho que quando eu for ver esse filme no futuro, eu vou sempre ter que ver, tipo, a parte um e parte 2 pra ter uma coisa só, né? É Uma assim, história só. eu acho que eu não tenho muita questão com isso. Eu acho que eu vou ver os primeiros filmes de novo, quantas vezes for necessário. Não, não, sim, tô falando no futuro, quando já tiver os dois lançados no streaming, coisa assim, entendeu? Uhum, uhum. Mas, tá. Quais são as características boas, já que você falou que só tem uma ruim? É tudo. Tudo do Tudo, filme. acabou, ponto. Acabou o podcast, galera. Tudo é lindo, eu não tenho nem o que falar, tudo é lindo. Tipo, a direção de arte desse filme é a coisa mais fantástica que eu já vi na minha vida. No mundo da Gwen, principalmente, que foi o que eu mais percebi, no mundo de todos, né? Ele vai. O Homem-Aranha, ele vai em vários mundos, né? O Homem-Aranha sendo Miles, quer dizer, todos os Homem Tem muito Homem-Aranha nesse filme! Eu acho que é Mas melhor a gente dar nome aos burros, tipo, vamos Miles listar. Morales, Miguel, Peter Vamos Parker, lá. Gwen. Temos o Miles Morales, que é o nosso personagem principal. 2, porque eu considero a Gwen como sendo também tão personagem principal quanto ele, porque a Gwen nesse filme Hum, tem um arco só dela. sim, A gente explora muito ela, inclusive, nesse filme. Ela é o primeiro personagem que a gente vê em tela. Os sim, tem uma 10 grande. primeiros minutos são dela, só dela. Sim. Então, assim, Gwen e Miles são os nossos personagens principais. A Gwen Aranha, Miles Morales é o Homem-Aranha com a roupinha preta e vermelha. Bonitinho, com o capuzinho e tal. Com o sovaco sangrando. O sovaco sangrando. Aí, gente, tadinho. Aí estamos o nosso antagonista, não vilão, deixamos bem claro. Temos o nosso antagonista, que é o Miguel, que é Eu ia o falar isso, líder. ele não é um vilão, O vilão é outro, mas esse é é o o Mancha. antagonista. É o Mancha. O Mancha, que é um bicho todo branco, com várias coisas que ele É o abre único personagem que portais. não é Homem-Aranha. Ele é o único personagem que não é o Homem-Aranha, tirando os pais do Homem-Aranha. Enfim, esse é o Miguel, ele é o antagonista do filme. Ele é o Homem-Aranha 2099. Ele é do futuro, no mundo dele. Ele é lindo, ele é muito gostoso. Mas enfim, o nome dele é Miguel O'Hara. Ele é um vampiro também, porque eu acho que o Morbius mordeu ele, não sei, eu acho. Ó a E referência, a conexão. It's Morbin Time. É, O que mas. eu não acho difícil, não, porque Morbius foi feito pela Sony, né, também, então tá tudo em Exatamente. casa. Tô esperando aparecer o Morbius aí nesse filme. Enfim, o que eu tava falando? O Miguel, ele é o líder dessa organização de Homens-Aranha que buscam manter o cânone. É tipo uma TVA dos Homem-Aranha. É. Pra quem não sabe, Canon é tipo, quando a gente tem a história, vamos lá, tem a história principal e Uhum, tem uma história, assim, que não conta. Por exemplo, quando a gente assiste um anime, tem vários fillers. uhum, Esses fillers, eles não fazem parte da história que realmente aconteceu. São histórias que são contadas, mas essas histórias elas não valem assim, tipo, se tal personagem morrer num filler, não valeu, porque essa história não faz parte do canon, né? Canon, uhum, sei lá como é que fala. Então, quando a gente fala história canônica, é história que realmente aconteceu ou é para acontecer. Então, uhum, nesse filme, tem alguns eventos que a gente chama de canônicos, são eventos que vão acontecer na história, tipo, eles valem. Aquilo ali uhum. realmente tem que acontecer, é basicamente isso. Isso. Então, vai. Não, eu ia falar. E por que o Miguel é o antagonista? Porque ele considera o Miles como sendo algo não canônico. A existência do Miles é uma divergência.
É uma, Uhum. é uma anomalia, porque ele não era para ser um Homem-Aranha, porque ele foi mordido Uhum. por uma aranha de outro mundo. No mundo dele já tinha um Homem-Aranha, que era o Peter Parker. Mas o Peter Uhum. Parker morreu lutando contra o Duende Verde ali no primeiro filme e tal. Então, ele foi mordido por uma aranha que veio de outro mundo por causa do experimento lá que o Rei do Crime fez com aquele pessoal lá da Mulher Octopus, e o Mancha, que era assistente dela. E essa aranha veio parar no mundo deles, saiu do universo 42 para ir para o universo dele, e ele foi mordido pela aranha do universo 42 e virou outro Homem-Aranha. Uhum. Isso não era pra acontecer. Por isso que, assim, por exemplo, existem vários Peter Parker e vários Peter Parker se tornaram Homem-Aranha. Mas só existe um Miles Morales que virou Homem-Aranha, porque o Miles Morales não era pra ser um Homem-Aranha. Basicamente isso. Uhum. E aí, no universo do Miles, do universo do Miles, não, desculpa, no universo da onde veio essa aranha, No universo não tem 42. um, não tem um Homem-Aranha, porque Por... o Peter morreu e ele era pra ter sido picado e tudo mais. E aí, isso ferrou com esse mundo. Então, Uhum. pro Miguel, o Miles é algo que deu errado. Ele não confia, né, no Miles, não vê o Miles com bons olhos, porque pra ele é um erro. Uhum. E assim, galera, isso não quer dizer que ele esteja totalmente errado, não. Sabe? Ele tem uma visão diferente das coisas. E como a gente vê as coisas pelos olhos do Miles, né? A gente tem uma visão, a gente acompanha a história dele, a gente pode até sentir o Miguel como se fosse uma espécie de vilão, mas a gente tem que observar que o que ele fala faz sentido, principalmente quando tem o background que ele teve, né? Pois é. Ele já cometeu esse erro de sair do cânone, né? Tipo, de viver um evento que não era para acontecer ou atrapalhar um evento que não era para que era para acontecer. E por causa desse erro, ele perdeu tudo que ele gostava, tudo que ele se importava. Então ele é um personagem totalmente amargurado. E essa amargura acompanha ele. É uma coisa muito pesada, uma coisa que está no dia a dia. Então quando ele vê isso acontecendo com outros mundos, isso mexe muito com ele, deixa ele irritado. Então é por isso que ele toma as atitudes que ele toma. Ele tem até um pouquinho da síndrome do herói, né? De querer resolver tudo. Uhum. Muito pela culpa que ele tem. Porque ele destruiu um universo. Assim, a gente já fica culpado quando a gente faz mal pra alguém. Imagina quando a gente mata alguém. Agora imagina quando a gente mata um universo, 1 milhão bilhão de pessoas. Então, Pois é. assim, tem como culpar ele? Não. Quer dizer, acho que não tem como culpar o que ele faz. Eu acho que dá pra entender que às vezes o caminho não é bem por aí, que essa história basicamente é até difícil da gente opinar porque não teve solução. O Uhum. Miles ainda não apresentou pra gente, olha só, Miguel, o que você disse está errado, a gente pode fazer isso. No ponto que a gente está, na minha visão, o Miguel tá certo. E o Miles ainda não conseguiu provar o contrário, sabe? Quem dirá que ele vai salvar o pai dele ou não vai ferrar tudo? E ele Assim, vai o ter que deixar o pai. Miles. Pode ser que É, ele, o... no final, aprenda que ele tenha que deixar o pai morrer. A gente não Uhum. sabe. Pois é, assim, eu tenho a visão de que o Miles, ele conseguiu se provar como sendo um Homem-Aranha para os outros Homem-Aranha. Naquela Uhum. cena que ele está fugindo, tal, que ele vai lá para o elevadorzão e que ele consegue enganar o Miguel, fugir, enfim. Ali naquele ponto, ele provou para os outros Homem-Aranha que ele é um Homem-Aranha, tirando aqueles que são mais próximos do Miguel, que tem ali, obviamente, mais um negócio, e aqueles que são até cooptados por ele para ir atrás dele. Eu Mas, acho que até mesmo os que estão perto do Miguel já sentem isso, sabe? sim, até porque, Aquela tipo, menina que é tipo um holograma, né? Ela já assim, percebeu assim, o Miles é uma boa pessoa. uhum. E aí ele tem todas as características de um Homem-Aranha, apesar de não ser canônico, ele é um Homem-Aranha tal qual todos os outros, e por isso eles ajudam. A Gwen ajuda, que agora também faz parte do negócio do Miguel, ajuda ele a fugir, o Peter B. Parker também ajuda ele a fugir, que tem agora o nenenzinho, a Mayday, que é um nenenzinho, Perfeito. filho dele com a Mary Jane. O que mais? Todos eles, inclusive o Aranha Punk, foi instrumental para ele fugir dali. Sim. Foi tipo, ajudou toda a situação, fez com que ele saísse dali.
Sim. Enfim, foi toda essa questão, mas ele se provou como Homem-Aranha, agora ele tem que se provar como sendo certo nessa situação. Uhum. Então, foi isso que eu falei, às vezes ele nem acerta da situação, às vezes ele vai aprender que ele também ele pode estar errado, né? A gente não Sim, sabe como essa história vai arrumar. Mas a gente já viu uma solução, uma possível solução para ele, porque o pai da Gwen, teoricamente, deveria morrer também por ser um capitão. E isso sim. mudou, porque ele Uhum, deixou de ser um capitão. Então, nada garante que o pai do Miles realmente tem que morrer. uhum, Isso é uma coisa que a gente vai ver só pro próximo filme. Mas um negócio que você estava falando, né? Por que que a gente começou a falar de tantos dos personagens que tem tantos Homens-Aranhas? Que os universos, né, eles são muito diferentes. A gente tá uhum. falando da animação. E realmente o que você falou, o mundo da Gwen é totalmente diferente do mundo do Miles, por exemplo. E uma coisa que pra mim é o ponto forte desse filme, é a principal característica, é o que me fez ver e falar assim, cara, como esse filme é bom, é os vários tipos de animação que eles usam. Nossa. Cara, tá tudo extremamente bonito e, como você falou, de um universo por outro muda. Eles aproveitaram e pensaram assim, cara, a mesma coisa que foi no primeiro filme. Nós estamos fazendo um filme de multiverso. Então, o multiverso, ele nos possibilita ter uma grande quantidade de coisas pra fazer. Tipo, eu posso fazer o que eu quiser aqui, tá tudo certo. E uma oportunidade dessa, você não tem em qualquer filme. Você não pode sair fazendo coisas que você queira que talvez isso não faça sentido para a história. E a Com partir do momento que a certeza. gente está no multiverso, a gente pode extrapolar. Então vamos aproveitar isso. Então eles usam várias animações diferentes. Quando eu vi o Peter Parker de Lego, eu falei, E aquilo foi, cara, como é que nossa. eles ficam. Nossa, é muito bom. É uma cena curta, mas eu Uhum. fiquei, cara, só num filme desse mesmo para isso acontecer. E aí a gente tem animação junto com live action algumas vezes, com outro tipo de Ai, gente, animação, quando animação de apareceu o Andrew quadrinho. Garfield, assim, eu fiquei deu aquele toque aquele quentinho no coração, eu olhei assim e falei: "Meu Deus, eles botaram o Andrew Garfield, Eu dei um meu berro. Deus". Eu também. Eu falei: "Ah, É, é o Andrew Garfield". foi exatamente assim. Ai, ai. Não, e segunda vez já, né? Porque o Andrew Garfield é o primeiro a aparecer, e aí a gente Uhum. sempre berra com ele, né? E o Toby fica lá, tipo assim, ah, já viu o Andrew Garfield, já sei o que vai acontecer É, depois. pois é. Eles mencionam o nosso neném lá, o Tom Holland também, eles mencionam muitas coisas, porque eles mostram inclusive o negócio do multiverso lá da Marvel, assim, Do Loki, abrindo, né? eu fiquei tipo: eu já vi isso antes". Não, por isso que a decisão de chamar isso aqui de Westworld FM é perfeita, gente. Pois é. Porque, querendo ou não, desde que começou esse lance de multiverso, tá tudo conectado. A gente Uhum. viu o Andrew Garfield e o Tom Maguire aparecendo no filme da MCU, a gente viu o Professor Xavier aparecendo no Multiverso da Loucura. E assim, o, o que mais tem agora é que as franquias estão todas conectadas. Até mesmo Uhum. na DC tem aí o filme do Flash que tá em cartaz, e aí eles pegaram vários Misericórdia. Batmans. Tu já assistiu? Eu nunca assim, eu tô é aquele negócio que eu falei com vocês no começo, eu gosto de assistir filme ruim. Então, porque eu gosto de rir. Eu acho que, Então, amigo, isso não tava na gravação, não, eu acho. ótimo, então vou dar essa informação aqui em primeira mão. Eu gosto desse filme ruim, eu acho engraçado. E, assim, esse filme, ele parece ser terrível. Ele parece ser horrível, mas eu não quero dar dinheiro pra esse filme, porque tem aquele maldito do Ezra Miller, e eu não suporto ele depois do que ele fez. Eu adorava ele, até o momento que ele resolveu bater no Havaí inteiro. Então, O eu terror do Havaí, o terror do Havaí, é o demônio do Havaí, o Ezra Miller. Demônio Aí, tipo, Escarlate. o Demônio Escarlate. Então, assim, eu não quero assistir esse filme, porque eu não quero passar pano pra esse homem. Então, eu pretendo ver esse filme quando chegar ou no streaming, que eu já pago o HBO Max mesmo, tá aí, ou não sei, se aparecer alguma coisa de repente, assim, que me faça ver, eu É, vejo, mas não quero dar dinheiro. eu acho que essa pauta, ela dá sozinha um podcast inteiro, porque, cara, eu penso assim, já desde o início do ano, né, que tava aí, temos 4 filmes da DC para esse ano. Sendo que ano passado foi anunciado, acho que foi ano passado, foi anunciado um reboot, assim, entre aspas, né, desse universo. A gente tem aí uma nova direção
criativa, uma nova direção administrativa sobre o universo da DC. E esse universo que a gente conhece, ele tá fadado a De acabar. quem? Do James Gunn. Então, assim, como é que você. Hoje em dia, querendo ou não, as pessoas se importam muito com conexão, com continuação. E eu acho que eu sinto isso, né? Que as pessoas não se importam com o universo que tá pra acabar. Tipo, pra que eu vou ver esse filme se não vai me levar a lugar nenhum? Pois é. E, cara, se você olhar, a bilheteria do Shazam foi ridícula, sério, foi Amigo, vergonhosa. eu fui assistir o filme do Shazam esse fim de semana. Eu Já assisti tá na HBO. disponível? Já tá. É, assim, eu pretendo fazer um vídeo só falando dessa experiência que eu tive de assistir filmes ruins esse fim de semana. E, ó, vamos avisar que a gente tá lançando, a gente tá pensando em lançar vídeos aqui pro canal esporadicamente, né? Aham. E aí já tem lá disponível um pouquinho do que saiu do trailer do One Piece, né? Eu gravei, o Henrique vai Maravilhoso, gravar maravilhoso. alguma coisa também. Então Eu vou fiquem atentos gravar no canal do YouTube. a minha experiência maratona filmes ruins, o quadro Henrique reclama, mas Amei! Amei, amei, amei. assim, gente, esse filme é surreal. Esse filme é uma coisa, assim, uma experiência que eu fiquei tipo, o que eles estavam tentando fazer? Qual foi o objetivo disso? Qual o ponto disso? Então, assim, eu tenho muitas coisas a dizer sobre esse filme, eu tenho muitas coisas a dizer sobre todos os filmes que eu assisti esse fim de semana. Então, Quais foram mesmo? foram muitos. Os filmes ruins que eu assisti. Alguns acabaram sendo bons, tá? Deixando bem claro. O primeiro que eu assisti foi Fênix Negra. Esse filme é meio ruim. O segundo que eu assisti foi Mulher Maravilha 84, que é horrível. Eu já, Esse é péssimo. já tinha meio que visto esse filme, mas eu assisti agora de verdade e é muito ruim. É muito ruim. Foi Novos Mutantes, que é bom. Gostei. O Shazam, que é bananas. Esse filme é doido. Morbius, que eu já tinha meio que visto também. Eu não conseguia parar de rir. Eu não consigo parar de rir com esse filme. Deixa eu pensar aqui. Tem mais. Enfim, eu vou fazer a listinha completa e eu vou falar sobre cada um deles. Nossa, foi muita coisa mesmo. Eu assisti muitos filmes. Porque eu tava fazendo um negócio pra um cosplay e aí eu vou botar aqui de fundo pra eu ir assistindo. E eu tava tipo, meu Deus. Entendi. Eu assisti filme, aquela animação do começo do ano que teve Mundo Estranho. Não é boa, não é ruim. Uhum. Mas assim, a gente entrou Esquecível. nesse assunto porque isso está acontecendo, né? As É. franquias agora elas estão se misturando. Então, esse universo aí do Homem-Aranha na Sony está conectado com o MCU de qualquer forma, porque a qualquer momento os caras desses filmes eles podem aparecer num filme do MCU e vice-versa. Tanto que a gente Uhum. teve lá o Venom, né, que apareceu na cena pós-créditos do Homem-Aranha. Eu assisti Venom 2. E eu não duvido que a qualquer momento a gente possa ter um Miles lá, ou sei lá, um Doutor Estranho. O Doutor Estranho foi mencionado nesse filme, inclusive. Uhum. Então, assim, muito legal eles terem essa mistura de live action com animação. E, gente, eu acho que esse filme é aquele filme de você pausar frame a frame e tirar um monte de print. Porque Sim. que filme bonito. Sério, teve uma hora que eu tava deslumbrado com o que eu tava vendo, que é aquela cena que tá a Gwen e o Miles conversando, Uhum. que eles Nossa, viram de aquela cabeça cena. para baixo e tem a cidade assim. Gente, que coisa E mais a cena linda. tipo, encapsula muito bem uma coisa que me falaram, e eu só prestei atenção depois que me falaram, que, tipo, esse filme não existe verticalidade. Todo esse filme, você não consegue ter um ponto de vista de tipo, eu tô aqui, a gravidade é aqui, sentado no chão, tô vendo o horizonte. O horizonte é o É que porque você pro Homem-Aranha isso não importa muito, né? não Porque ele pode estar de importa. cabeça para baixo, em pé, enfim. Exatamente. E aí a câmera vai acompanhando. A câmera, tipo, você pode estar sentado de cabeça para baixo que você não vai saber. Você vê aquele mar de nuvens embaixo de você e aqueles prédios acima de você e não importa. E aquela cena, eu fiquei com vertigem. E eu amei ficar com vertigem no cinema.
Eu fiquei tipo, meu Deus, eu tô Esse amando filme isso. aí deve ser bom pra ver no 4D. Ai, eu queria tanto ter visto no 4D. Queria tanto, Ah, mas que eu é essa eu oportunidade. eu assisti no X-Plus. Nossa, eu assisti no IMAX, foi muito bom. Ai, queria ter visto no IMAX também, mas eu assisti em casa, eu assisti perto de casa, porque o Ah, estacionamento do sim. Shopping tá muito caro. Mas assim, eu acho que é isso, sabe? Esse pra mim é o ponto alto. O filme é tão bonito que você tá ali conectado o tempo todo. E isso, quando a gente junta com uma narrativa, com uma história boa, cara, se torna tudo excelente, sabe? Uhum, Porque, primeiro, que eles não venderam assim qual era a história do filme nos trailers. Eu, inclusive, fui sem saber quase nada. E a uhum, gente tem aí mais uma vez uma história que questiona sobre destino, sobre se as coisas são realmente para acontecer, se a gente pode mudar, se a gente não pode mudar, qual é o meu papel na sociedade, eu deveria existir ou não deveria existir, que é o questionamento do Miles, né? pois é. Ele, sobre fazer o certo, sobre às vezes nem sempre é bom fazer o certo, que tem muito a ver aí com a Gwen, né? A disputa, o conflito que ela tem com o pai, que é muito bonito esse lance parental. Uhum, A família está muito presente, tanto da Gwen em relação ao pai, quanto do Miles, né? Que tem aí todo um dilema com o pai dele, com a mãe dele. uhum, Os pais estão preocupados com o futuro do Miles, e o Miles, para ele, o futuro é esse, sabe? Ele quer ser o Homem-Aranha, ele quer salvar pessoas, ele quer fazer coisas importantes. E a família dele não sabe, ele não sabe como contar, e a Gwen fala não conta pelo trauma que ela teve de contar pro pai. uhum. E é muito bonito, sabe? Você vê as relações de pai e filho, você vê como os pais realmente amam suas crianças. Isso tem muito a ver, inclusive, com, por exemplo, o Miguel, que perdeu a filha. Então, Pois tudo que é. ele faz tá motivado com a perda da filha. Tem o Peter Parker, né, que agora tem mesmo uma filha, né? Então, ele sabe ali o que é ser pai. E ele fala pro Miles: olha, eu só quero criar minha filha para ela ser como você, porque você é uma pessoa boa. Então, ele se preocupa da maneira como ele cria, né? Ele fala o tempo todo que ele tem Ele que se foi realmente. pai por causa dele. Tipo, eu queria que a É, minha filha fosse igual a você. Eu tive uma filha sim. porque eu queria cuidar de você e eu cuidei da minha filha. E Te ele matei. se reafirma o tempo todo, cara. Ai, eu sou um ótimo tutor. Eu não sou um bom tutor, porque ele tá preocupado em realmente ser uma figura parental, uma figura assim de ensinamento boa, sabe? Uhum, Então, essas relações tornam um filme muito humano, sabe? Eu acho que muita gente vai conseguir se conectar. Eu acho que esse filme é um filme para criança, mas muitos pais que vão estar levando seus filhos para assistir vão olhar e falar assim, cara, que coisa maneira, sabe? Que imagem boa, uhum. que mensagem boa que isso aí passa. E o filme é isso, sabe? Tem uma mensagem boa, lutas boas, gente. Aquela cena do Homem-Aranha fugindo dos outros milhões de Nossa, aquela cena Homens-Aranha, não maravilhosa, sei, gente. é maravilhosa. E eu não sei como o Miles conseguiu fazer aquilo, mas foi muito boa. Ele pegou todo mundo desprevenido, né, é isso. Sim. Inclusive, uma coisa que a gente não mencionou muito, que foi o vilão do filme também, ele o motivo a motivação dele é querer se provar como um vilão para o Miles, porque o Miles, tipo, meio que falando zoando, falou tipo: "Ah, que você é um vilãozinho". Aí ele: "O Uhum. vilãozinho? Como assim eu sou um vilãozinho?". E aí ele, tipo, vai lá, ele descobre que ele consegue acessar os multiversos através da sua mancha, das manchas que ele tem no corpo. E aí ele busca sempre se tornar mais forte para poder ser um vilão para o Miles e ele quer destruir tudo É, que aconteceu com a vida do eu Miles, porque é isso, tipo, a inversão, é o foil do Miles aí, dele querer se provar como uma força antagonística forte para ele, que também tá é, querendo se provar como um Homem-Aranha. assim, o principal é que ele tá amargurado pelo que aconteceu com ele, né? Tipo, Uhum, ele perdeu a aparência dele, ele perdeu a vida dele, porque ele não consegue mais um emprego por causa disso, não consegue viver como uma uhum, pessoa normal. Então ele ah, compensa essa amargura, ele tenta se sentir melhor, né? Sair dessa amargura se vingando. Não só do uhum, Miles, eu acho que ele quer se vingar de todo mundo, sabe? Porque se ele não pode viver, ninguém mais vai poder, né? Típico de vilão. Mas eu acho que esse personagem ele vai ser muito mais explorado no no segundo próximo filme. filme. Eu acho Exatamente. que agora foi tipo assim, o pontapé foi apresentado, a gente viu, entende os poderes dele, entende como ele se tornou daquele jeito, mas eu acho que a construção do personagem, desenvolvimento, eu acho que Uhum, tudo isso vai ficar pro segundo arco. Até porque a parte dos Homem-Aranha a gente já
ah, a gente já viu bastante nesse filme, né? Eu acho que o segundo vai ser mais a relação do Miles com a sua contraparte, né? Que não é o Homem-Aranha. Que foi Que é muito o. bom Qual o nome terminar dele? o filme daquele jeito. Gatuno. Gatuno. Porque o Miles Morales, né? Ele virou o Homem-Aranha, então ele não seguiu o caminho que deveria seguir, que é se tornar ali um discípulo do tio, né? Porque o tio dele, a gente descobre no primeiro filme, ele era bandido, né? Ele roubava e tal, não era uma boa pessoa. E o Miles, como ele admirava o tio, o lógico, né? As coisas seguirem esse rumo e ele virar um vilão, um bandido junto com o tio. E isso aconteceu em universos em que o Miles não virou o Homem-Aranha. Uhum. Então ele encontra a sua contraparte bandida, e eu acho que daí vai sair muita coisa. Ele deve ensinar para esse outro Miles o que é ser bom, e deve ter lutas um com o outro, sabe? Disputas. Então eu acho que a gente vai Inclusive, aquele seguir. Aaron que apareceu lá no filme, no live action, era o do MCU, era do mundo do Tom Holland. Tu lembra Qual? que eles falam com um ator de verdade lá no negócio do, Ah, sim, do, é o Donald do Miguel? Glover. Era ele, era o ator que apareceu Sim, no sim, sim, filme, sim. o ladrão. Sim. Aí, tipo, Então, tem esse gatuno aqui, eu, tipo, será que a gente já pode considerar que existe um gatuno no universo do Tom Holland, né? Que pode ser que apareça em algum momento? uhum, Porque em algum momento a gente vai ter um live action do Miles Morales. Cara, esse personagem é um personagem que está crescendo cada vez mais. Tá ficando uhum. muito famoso. Então, eu acho que a gente vai ter histórias dele para sempre, igual o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha é uma coisa que não vai acabar nem tão cedo. Ah, não, todo mundo ama o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é, tipo, o herói favorito de, sei lá, 8 entre 10 pessoas, então. É. Então, como a gente já tem aí três Peter Parker, às Uhum. vezes, né, eles vão querer dar uma descansada na imagem do Peter Parker, não vão querer colocar um quarto tão cedo, então. E o Tom Holland é tão novo ainda, né? Pois Tem tanta é, coisa para fazer novinho. ainda. Uma criança, aquele Então, menino. eu acho que é a opção da Sony, porque ela vai querer fazer série live action, e ela já disse Uhum, que essa história do Miles Morales vai encerrar no próximo filme, né? Eles não vão ficar tirando leite dessa vaca aí para sempre, o que é uhum. ótimo, maravilhoso que eles Graças a encerrem Deus. bem. Mas eu acho que o personagem deve aparecer, ou porque o universo da Sony ainda não engrenou, né? Esse universo aí expandido do Homem-Aranha. A Inclusive gente tem saiu o filme. trailer do Craven ontem, né? O pôster do Eu Craven. eu não Não, assisti, foi o tu já trailer assistiu? também. Eu não, Foi o Deus me trailer livre. também. Eu vou querer ver esse negócio? Eu já assisti Morbius esse fim de semana, não preciso ver de novo, não. Ah, eu sempre tenho esperança de que alguma coisa vai sair boa. É bem, Então, saiu só não. bom, né? Os estúdios de animação da Sony, eles estão indo por um caminho completamente diferente, assim. Eu acho engraçado, porque dos mesmos estúdios de Emoji Movie saiu isso. Então, assim, realmente. E é aquele negócio que você falou agora sobre a imagem do Miles Morales, que eles não vão tirar muito leite dessa vaca. Eu tava até um pouco ressabiado sobre esse filme, porque o primeiro filme ele foi tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que eu fiquei tipo, gente, é necessário um segundo filme? É Uhum. preciso um segundo filme? Porque, tipo, já foi um filme tão bom, é uma história tão fechadinha em si mesma. Eu Sim. reassisti quando passou na sessão da tarde, e é um negócio tão bonito, tão bem acabado, tão bem preparado, que não precisa de um segundo filme, mas aí eles me provaram errado. Precisa, que venha um segundo, que venha um terceiro, que eu quero ver de novo. Ah, não precisava, É, mas foi feito e ficou muito bom. sim, Então, a gente eu não tenho agradece nada por a terem reclamar. feito. Porra, eu agradeço de todo o coração, porque esse filme é maravilhoso, assim. Eu agradeço pelo Miguel, agradeço pelo Spider-Punk, que eu não falei muito sobre ele, mas o Spider-Punk, gente, ele a direção de arte desse personagem específico me chamou tanta atenção, porque ele pode estar em qualquer lugar, ele pode estar em qualquer universo que ele em si vai contrastar com o negócio todo. Porque Uhum. ele é como se fosse um sticker ambulante. Tipo, o background atrás dele muda. A cara dele vai mudando conforme ele vai mexendo. Parece que eles são vários Sim. stickers que vão passando. E eu fico tipo, caraca. E também não posso deixar de mencionar meu amorzinho, meu neném, o Pavitri, que é o Homem-Aranha indiano, que é um show fofo. Eu quero. Neném! É o universo É, dele que tá em risco, né? Porque pois foi. é! Porque aí que a gente descobre a parada do universo canônico. Porque o que aconteceu? Um dos eventos canônicos é um capitão morrer. E o Aham. capitão do universo dele ia morrer.
Tava na Uhum. hora de morrer. Eles falam, vai acontecer um negócio canônico agora. A ponte estava caindo, ele tinha que salvar ou a menina que ele gosta, ou o pai dela, que era o capitão. Ele tava lá, segurando, segurando, segurando. Aí o Miles foi lá, ajudou, o cara não morreu, ele conseguiu resgatar a garota. Aí, tipo, pô, legal, salvamos tudo. Aí o universo agora dele tá sendo engolido por um buraco Sim. negro. Mas uma coisa que eu gostei muito é que eles mantiveram aquela forma de apresentar os Homem-Aranha, né? Tipo, no primeiro, Uhum, sempre assim, eu sou o Miles Morales. Minha sim. vida é assim, assim, assim. E eu sou o único Homem-Aranha. Aí chegava a Gwen e falava, eu sou a Gwen Stacy. Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E eu sou a única. Mulher-Aranha. E eles continuam aqui, né, fazendo com os personagens. É bem legal. Uhum, E assim, a gente falou mais da Gwen, do Miles e do Miguel, porque são os pilares aí da história, né? O que com fazem a história certeza. andar. Mas todos os outros personagens, os personagens secundários, eles são muito carismáticos, né? Isso, todos. Primeiro, que o Homem-Aranha em si é um personagem já carismático de natureza. É até engraçado uma hora que o Peter fala pro Miguel: Cara, você é o único Homem-Aranha que não é bem-humorado, não sei o quê. Porque todos eles são legais, são ótimos e têm suas personalidades, né? Principalmente por serem de universos diferentes. Então isso torna tudo muito novo. Assim, você não tem o mesmo personagem. Porque, por exemplo, quando a gente vê lá o Tom Holland, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, beleza, são três personagens muito parecidos. Por mais que seja legal a interação entre eles, é como se você tivesse vendo o mesmo personagem fazendo várias piadas. Aqui são personagens diferentes, são personalidades diferentes, isso torna tudo muito interessante, porque você fica esperando, cara, qual vai ser o próximo Homem-Aranha que eu vou ver? E eu não duvido que no próximo tenha mais Homens-Aranha. Tipo, eles encontrem novos, né? Uhum. Assim, são muitos Homem-Aranha que aparecem nesse filme. E tem muitas coisas que acontecem. Inclusive, uma das coisas que eu mais acho engraçadas é a existência do Spider-Man, sabe aquele desenho zoado do Pente, do Homem-Aranha? Uhum. Não sei se Tem, ele tem aparece tudo. uma hora. Assim, eu olhei assim e falei, eu não acredito que eles botaram isso. O cara que desenhou isso do Paint deve estar muito feliz agora. Mas, nossa, eu fiquei assim, tipo, tem tudo nesse filme. Tem todos os Homem-Aranha possíveis e imagináveis. O que você pensar tem. Tem um Tem, dinossauro tem Homem-Aranha, o tem um carro dinossauro, Homem-Aranha, tem um cavalo com máscara do Homem-Aranha. eu esqueci o nome dele, é o Silverweb? Não Sei sei. lá, gente. Eu sei que Eu é esqueci. muito bom, muito bom. Ai, Eu, ai. eu, eu realmente, assim, fiquei tocado com todo o esforço que eles fizeram, com toda porque, assim, a gente percebe quando um filme é feito só para ganhar dinheiro, quando o negócio, assim, tipo, jogado, tipo, Sim, vai, qualquer coisa. Sabe que o pessoal vai qualquer dar dinheiro. coisa. Sei lá, uns filmes meio bosta que pega, assim, tipo, ah, sabe, Uhum. imagina sei lá, deixa eu irritar várias pessoas, como é que eu posso irritar pessoas falando disso? Eu assisti vários filmes que são assim, a a Mulher Maravilha 84, tipo, vai, É polêmico, polêmico. sei lá, Mas, eu ó, eu ia tem. falar Quantumania, mas eu decidi irritar menos pessoas. Ah, mas a gente falou bem de Quantumania aqui. Sim, continua sendo um filme meio assim, tipo, mas Ai, ai. Enfim, se você não viu esse filme ainda, gente, vá, porque tá muito bom, né, amigo? me chama, por Me favor. chama o Eu Henrique preciso também. eu preciso ver esse filme de novo, gente, vocês não têm noção. Eu preciso ver esse filme de novo, vocês não têm noção de como eu quero ver esse filme de novo, eu só assisti ele uma vez. Eu preciso ver ele de novo, eu preciso ver ele de novo. Ele é muito bom. Ele é Você muito tem bom. coisas a acrescentar ou vamos para as notas? Vamos para as notas, porque eu preciso dar esse 10. 10? É Até 5 5. vizinhos. 6, são 6 vizinhos. 6 de 5. Esse filme é Eu muito bom. realmente também dou 5 porque eu não consigo pensar em nenhum defeito, assim. A Ele história é acaba. muito. Não, então, mas a história é muito boa, a narrativa é muito boa, o filme não é parado, ele também não é muito corrido, ou seja, o pacing dele é bom, a animação tá linda, os personagens são carismáticos, a história é interessante, tem uma mensagem, não é uma coisa jogada, as lutas são boas, ah, tipo assim, é o checklist, sabe? Tá tudo ali.
Sim. Realmente, a única parte ruim que a gente pode dizer é que ele é cortado bruscamente sem resolver. O que já foi. O que foi a proposta inicial, né? Então não tem muito como a gente reclamar. Ok, sim. Eu tenho como reclamar porque vai demorar 2 anos. Então, 5 vizinhos pra mim, 5 vizinhos pro Henrique, mais um filme com selo realidade alterada de Gente, aprovação. pelo amor de Deus, vá assistir esse filme. Vocês não têm noção do que vocês estão perdendo se vocês não verem esse filme. Esse filme é tudo de bom. Eu não tenho o que falar. Ele é muito bom. Ele é incrível. Ele é um filme perfeito. Sim. É incrível. Então é isso, galera. Ó, quanto menos vocês esperarem, a gente tá de volta. Sinto muito pela demora em lançar alguma coisa, mas A vida, né? Vocês gente sabem como. Vocês já conhecem a gente, porque a gente faz isso de vez em quando. é Mas fogo. Acontece Marvel problemas. tá aí pra gente falar. Essa semana tem lançamento, Amanhã, inclusive, né? Uhum. amanhã estreia Invasão Secreta, então mais tarde ou menos tarde nós vamos estar aqui falando aí de Nick Fury, Screw pra caraca. Tô animado pra essa aí parece que vai estar muito boa. Tem outras coisas que a gente quer falar também, só que eu não vou prometer, porque prometer nunca é bom. Uhum. Mas é isso, né, amigo? Uhum. É isso aí, gente. Eu agradeço a todos que ouviram a gente hoje. Um grande abraço para vocês. E Sigam a até gente a nas redes próxima. sociais. Siga a gente nas redes sociais, na realidade, realidade underline FM, no Instagram, no Twitter. Eu espero vocês lá. Por favor, comentem aqui embaixo, porque a gente necessita muito do seu apoio. A gente quer Então, interação. interajam com a gente. Eu não mordo. Me chamem para ir no cinema, que eu vou. Me chama que eu vou. É isso. É isso, gente. Um grande abraço. Tchau, vizinho. Tchau, tchau, vizinhos.